Saúdo aos amados irmãos na paz do Senhor. Graças a Deus nós estamos na presença do Senhor, a beleza da sua santidade. São poucos irmãos que está aqui essa bênção. Então, amados, eu convido vocês para me acompanharem meia-noite em oração pelo mundo, pelo Brasil, pelos irmãos, pelas famílias, pelas causas impossíveis. São 150 madrugadas de oração. Se você quiser pedir oração, peça. Nós vamos fazer uma caixinha aqui, né? Vamos fazer uma caixa aqui, esse pedido de oração para a gente orar, tá bom? Então, amados irmãos, nós estamos estudando o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, como tema, onde nós temos vários subtemas, mais de 20 subtemas dentro do versículo, né? O versículo 8 fala que Jesus é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. O que era, o que é e o que há de vir, né? Então, a letra B desse tema vai falar sobre o bispo das vossas almas. Nós vamos falar sobre esse tema, bispo das vossas almas, e certamente nós vamos ser edificados. E está escrito em 1 Pedro 2,25, que bispo, amado, quer dizer supervisor, superintendente, vigia, é aquele que está na vigília pelo rebanho, é aquele que está certamente supervisionando o rebanho, é aquele que faz esse trabalho, né? E nós estudamos Jesus como advogado e Jesus como bispo das nossas almas, que é aquele que supervisiona a nossa vida, supervisiona a nossa alma, supervisiona o nosso viver. Isso quer dizer o quê, amados? Que ele nos vigia, né? Conhece todas as coisas, e cuida muito bem do seu povo, do que eles precisam, e corrige, porque o bispo, né, muitas pessoas tomaram esse título para si, para se aproveitar do povo, porque o título é honroso, né, mas oficialmente não é aquilo que dizem ser, né, a respeito do bispo. É uma classe de presbíteros, né, que supervisionava a igreja primitiva no campo do trabalho. E no caso aqui, Jesus é o bispo das nossas almas. Ontem nós estudamos a respeito de Jesus como advogado. Então, 1 Pedro capítulo 2, versículos 25. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Amados, vamos analisar esses versículos e valorizar cada palavra, né? O nosso entendimento. Então, amados, o texto está dizendo que nós éramos como ovelhas. A simbologia da ovelha, né? A ovelha. Vamos dizer que a ovelha, ela não enxerga bem, ela precisa de um guia, ela precisa de alguém que alimente, ela precisa de alguém que a defenda. Se a ovelha estiver sozinha, o lobo a arrebata e destrói. Se o lobo estiver de dia com a ovelha, mesmo com o pastor ali, se o lobo dormir junto com a ovelha de noite ele destrói a ovelha. Então,
Enquanto o pastor está ali, o lobo teme, mas na ausência do pastor, o lobo devora a ovelha. E a ovelha, ela deve estar em grupos, rebanhos, porque o lobo pode rodear e não pode atacar o rebanho de uma vez. O que isso representa? Isso representa que a ovelha tem que estar unida, né, na figura da ovelha. Além de estar unida, ela tem que estar sob a direção do pastor, no caso é Jesus, que é o bispo das nossas almas. Nós, como pastor, somos uma representação, porque o guia, o pastor, o bispo, é o Senhor Jesus que atribui isso como dom ministerial para representar. Porém, a realidade é que ele é tudo isso na vida de um homem que representa no sentido de dom ministerial. As pessoas confundem o ofício pastoral como um cargo, uma profissão. Inclusive, para os americanos, ser pastor é uma profissão. É tanto que se a pessoa disser que vai para os Estados Unidos trabalhar na igreja como pastor, dificilmente eles davam o visa, né? O visto, porque eles entendem que a pessoa vai lá para trabalhar. E algumas igrejas, as igrejas protestantes, algumas delas, entendem que o pastor é um funcionário da igreja. E na verdade não é, né? A igreja, ela não tem funcionário. A igreja do Senhor, eles colocam porque o homem, né, modificou, embora o pastor ele tenha o sustento, o alimento, como as escrituras permitem, né? Então, aqueles que ultrapassam essa regra estão profanando as escrituras, que vive de muitas riquezas. Aí já não é mais pastor, é rei, né? Querem viver de gramura. Isso tudo está se diluindo. E os pastores, verdadeiramente pastores, recebem, mas de maneira humilde, né? De maneira simples, não como sendo um funcionário da igreja, mas o pastor da igreja no sentido de, pelo dom ministerial, ele cumprir a sua missão com a igreja. E a igreja em si, né, tratando-se de pastor, que bispo, que é a mesma coisa, para a ovelha, ele tem que cuidar do rebanho, não só na mensagem, mas em tudo que for necessário para o bem-estar da ovelha, não é? Ele tem que alimentar espiritualmente, na dificuldade ele tem que ajudar, dentro das possibilidades, ele tem que acolher, ele tem que consolar e dar as diretrizes para a ovelha. A ovelha, quem guia é Jesus, mas as diretrizes humanas, Jesus guia através do pastor, né? Para que ela não se sinta desamparada. E a gente não está nem falando sobre o rebanho no Oriente, a questão climática, a questão, aleluia, né, do deslocamento, e a situação do pasto, o bom pasto, águas mansas, água limpa. Então, é maravilhoso quando a gente estuda sobre a ovelha, né? Ele tem que entender de medicina veterinária na questão da ovelha como animal, mas a ovelha como rebanho espiritual da parte de Deus, ele tem que ter dons para consolar a alma da ovelha, para consolar a ovelha psicologicamente, compreender, né? E certamente orar para que o pastor supremo
venha sarar as ovelhas e elas não ficarem doentes. Então, são essas coisas que está aí na questão do pastoreio, né? E não é só a questão social, a questão financeira, que hoje se tornou a coisa principal para muitos, né? Dízimo, oferta, isso daí é uma questão das igrejas, biblicamente, dentro dos conceitos teológicos. Mas isso não pode ser uma prática gananciosa, uma prática tendenciosa. Isso não pode ser, a ovelha não pode ser injustiçada, porque esses pastores que fazem assim, além deles perderem a salvação, porque estão se corrompendo, eles vão pagar um preço alto de julgamento, né? Aqui na Assembleia de Deus tem muitos pastores bons, né? Eu falo da Assembleia de Deus porque eu estou na Assembleia de Deus. Eu não posso falar de outro ministério, né? E a Assembleia de Deus conservadora, a Assembleia de Deus que segue, tem a identidade da assembleiana, que são pastores, homens de Deus que cuidam do rebanho. Quanto àqueles que não fazem, eu não vou falar deles, eu não vou tocar neles, porque não é o meu trabalho tocar na vida de ninguém. Estamos aqui fazendo uma análise textual, né, da figura do pastor e a ovelha aqui no ministério. Por quê? Porque a igreja primitiva, né, após o colégio apostólico, formou-se um ministério que inclui pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas. E esses homens de Deus, todos eles deverão contribuir para o bem-estar do rebanho de Deus, que é, no caso, ovelhas e desgarradas. Existem muitas ovelhas desgarradas, ou existiam e ainda existem, porque se afastam de Jesus, se afastam dos pastores bons, e seguem os mercenários, que tentam imitar a voz do verdadeiro pastor. Mas a ovelha, que conhece a voz do seu pastor, ela não segue o estranho, ela não segue o mercenário, ela não se move do rebanho a qual ela está. Aleluia, irmãos, estou sentindo a presença santa do Senhor. E eu quero agradecer a Deus pela vida dos presbíteros que estão inclusos nesse pastoreio, que auxiliam os pastores representados, que auxiliam no trabalho de doutrina, que auxiliam no trabalho das diretrizes do trabalho do Senhor, né? Eu tenho a honra de ser o pastor auxiliar deste campo, na pessoa do nosso querido pastor João, e ele é um pastor abençoado, humilde. Eu falo isso não por bajular, mas por ter um amigo e também por frutos, né? Fruto, porque a bajulação ela não agrada a Deus. Quando a pessoa bajula, ela não é sincera de coração, ela é falsa. Mas quando ela fala a verdade, existem pessoas na igreja que elas são supostamente grotescas por natureza, mas elas são sinceras. Entre a sinceridade grotesca e a hipocrisia mansa, eu prefiro a sinceridade. Eu aprendi isso com os irmãos, porque é difícil a pessoa aceitar a sinceridade. É por isso que na nossa live não tem muita gente, né? Não tem muitos likes, não tem muitos inscritos, porque muitas pessoas preferem beber águas sujas, de notícias sujas, notícias ruins,
preferem... a gente escuta as notícias, mas nós não nos alimentamos com elas. Nós apenas fazemos uma avaliação para equiparar a Bíblia. Nós nos alimentamos da palavra viva do Senhor. Nós nos alimentamos dos testemunhos de vida dos irmãos, dos exemplos e das palavras inspiradas pelo nosso Salvador. Aleluia. Então, amados, é dessa forma, né? Eu agradeço a Deus pela vida do nosso pastor e outros pastores amigos que nós conhecemos, né? Que nós temos o testemunho deles. Então, amados, terminando essa parte, existem pessoas que são desgarradas por isso, porque elas não querem ser guiadas da maneira que o Senhor Jesus quer os guiar. Elas querem que o Senhor os guie, mas de acordo com elas. E o pastor sabe o que o rebanho precisa. O bispo, né, que é o bispo das nossas almas, conhece do nosso sentimento, sabe o que nós passamos, entende o que nós necessitamos. E por isso, meus amados irmãos, existem pessoas melindrosas, pessoas que em diversos tipos de sentimento, e saiba de uma coisa, ele zela pela tua alma. E aqui nós temos o consolo, né? Vamos dizer assim, na parte B, que termina o item aqui, ponto e vírgula, mas agora tendes voltado ao pastor. Então a ovelha, se ela volta ao rebanho, se ela ouve a voz do seu pastor, no caso Jesus, e também os homens que têm a presença do Espírito Santo, a palavra viva e verdadeira no coração para transmitir, e se volta para Jesus, aleluia, é a ovelha salva, é a ovelha alimentada, é a ovelha guardada, é a ovelha apacentada, é a ovelha... Agora hoje, alimentada, existem pessoas se alimentando de YouTube com alimentos que não vai servir para a vida espiritual, diversão, entretenimento, sentimento, muita coisa, né? Então, temos que nos alimentar, porque as situações daqui para frente é diferente. Se nós não tivermos alimentados, apacentados, existe muita gente que tem depressão, por quê? Porque deixa o sentimento tomar lugar e não procura alguém de confiança, que isso aí é muito raro, e principalmente o nosso pastor, Senhor Jesus Cristo, e o pastor da igreja tem a responsabilidade de manter o segredo, de manter o bom relacionamento com a ovelha do rebanho. E a ovelha não deve trair o seu pastor, trair a pessoa que o Senhor colocou, fala mal, denigrir. Se você não puder falar bem, ore por ele, ore por nós, que nós somos falhos, sujeitos às fraquezas, somos imperfeitos, mas tentamos fazer aquilo que a missão nos determinou, né? Que essa missão do trabalho de Deus, enfim. Então existem aquelas pessoas que estão no pastorado, mas não foi colocado por Deus. Existem aqueles que se confundem. Então tudo isso a gente deve analisar. Então o Senhor Jesus é o bispo das nossas almas. Aleluia. Então, meus amados, isso é muito maravilhoso. Isso é muito precioso. Um momento só, meus irmãos. Eu acho
muito dinâmico, né? Obrigado aí, eu fui pegar aqui meu recurso. Tem um recurso doutrinário, né? Fico muito feliz e seguro, né? Agora, claro, se a gente estudar Ezequiel e Mateus capítulos 10, nós vamos descobrir quem são realmente pastores de verdade e ovelhas de verdade comprometidas. Então, amados, tudo isso é muito maravilhoso para nós. Mano, eu tenho uma vista curta, às vezes eu tenho que olhar de maneira não muito elegante, que os irmãos considerem isso. Eu preciso ver aqui uma questão e para isso eu tenho que forçar a minha visão, né? Porque ela é muito curta, mas eu agradeço a Deus por isso, porque Ele permite, né, que eu enxergue alguma coisa, trabalho para Jesus, né? Então, amados, veja bem, aqui, né, nós estamos estudando, aqui, nós estávamos desgarrados, pastor e bispo. Eu quero ver aqui no Strong, né, realmente o que significa isso. Supervisor, pessoa encarregada de verificar se aquele sob a sua supervisão está fazendo corretamente o que tem que fazer. É um curador, guardião, superintendente. Superintendente, que nós chamamos de líder, supervisor de uma igreja cristã. É que o Strong está nos dizendo, né? O Strong está nos dizendo a respeito do bispo, que no termo grego é episcopos. Episcopos é supervisor, né? O bispo. E pastor é o guia, né? O que alimenta, como nós temos falado. Então, meus amados, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. E vamos estar orando uns pelos outros. Antes de terminar, porém, nós vamos ouvir um hino cantado aí por um grande cantor. Vamos escutar este hino em nome de Jesus. Só um pouquinho, irmãos. Com licença por um minuto, por gentileza. Que escreve a igreja de Filadélfia: eis que eu tenho visto a tua luta, e eu te abri uma porta, a qual ninguém pode fechar. Quando eu cheguei nesta igreja, um vulto de branco eu vi passar. Entre vós, mistério, eu vi os maus renovar. Perdendo a chave, muito mistério no peito apagado. E o vulto foi andando lentamente, uma voz da autoridade bradou. Quando subiu no altar, bradar: sou eu que abençoo esta igreja, sou eu que renovo essa alegria, sou eu que dou o livramento, eu velho pelo meu povo, noite e dia. Meus anjos estão aí acampados, eu sou o noivo, ou
igreja minha, eu sou Jesus, e esta igreja minha. 7 anjos já se posicionaram, a última trombeta soará. Eu tenho ovelha neste outros apriscos, na minha ordem toda se reunião, pelo grande portão celestial passará uma grande multidão. Aleluia, meus irmãos. Obrigado aí pela compreensão, meus amados. Que vez cair me louva, este povo é minha noiva. Para morar lá em Sião, sou eu. Me abençoa esta igreja. E vou abençoar agora este lugar aqui é santo. Meu inimigo ficará do lado de fora. Meus anjos estão aí acabados. Eu sou noivo, ouça a noiva minha. Eu sou o leão, e esta igreja é minha. Eu sou o leão, e esta igreja é minha. Eu sou o leão, e esta igreja é minha. Muito obrigado, irmãos. Eu peço por gentileza para que nós tenhamos relevância na rede social, YouTube. Os irmãos dêem o seu like, se inscrevam principalmente. Faça isso por nós. Convide alguém da sua família para ouvir a mensagem, se inscrever. Que nós temos muitos estudos profundos, mas eles levam tempo e o YouTube me dá pouco tempo, enquanto eu não tiver mais de 1000 pessoas inscritas. Vamos orar em nome de Jesus. Pai bendito, Pai santo, eu te agradeço por esse momento maravilhoso. Muito obrigado, meu Pai, por este momento de reflexão. Eu quero te pedir pelos pastores, presbíteros e demais obreiros da igreja do Senhor, e que eles lutem pelo rebanho do Senhor, e o rebanho do Senhor lutem por si e também por eles, e todos como ovelhas, porque o Senhor é o supremo pastor. Aleluia! Muito grato por tudo, meu Pai bendito, em nome de Jesus. Amém. Amém, mistério. Um abraço aí para todos aqui do Acaraú. E vamos orar uns pelos outros e demais cidades e do nosso Brasil. Deus abençoe. Aqui não se fala de violência. Sangue só de Jesus. Morte também de Jesus. Qualquer coisa, diz que mistério. 988 99930 5820.